certeza nos traz muita alegria. A gente não está muito perto, mas também não pode dizer que está muito longe. Então nós louvamos a Deus por termos o mesmo entendimento, buscarmos os mesmos fins, de servir ao Senhor de uma forma simples. Nós estamos pensando numa igreja reunida ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nunca pensamos em um prédio, nunca. Colocamos um prédio como caracterizando uma igreja. Aquilo é um prédio. Alguém diz, eu vou à igreja, também não é certo. A igreja vai estar reunida em uma sala. Parece que esse mundo quer ouvir de nós uma resposta. Qual é a sua igreja? Também não temos uma igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja, é o Senhor da igreja. Então parece que essas coisas chocam a gente quando a gente ouve. Porque nós já fomos mal educados por esse mundo religioso. E a outra pergunta que as pessoas sempre fazem, qual é o nome da sua igreja? O Senhor Jesus Cristo não designou nenhum nome. Todos os nomes existentes no mundo é simplesmente da conveniência humana, parte do homem, nunca partiu de Deus. Edificarei a minha igreja. A palavra igreja, ela tem um sentido de tirar de dentro para fora. Esse é o sentido. O Senhor, quando nos salva, Ele nos tira do mundo, do pecado, para Ele. Se eu substituir esse nome por outro nome, eu estou estragando o verdadeiro sentido de pertencer à igreja. Então nós vamos pensar nessa noite, quero pensar nessa noite, nós vamos abrir na carta aos Efésios, mais uma vez. Este mundo, meus irmãos, nunca precisou como agora de testemunho vivo dos salvos. Esse mundo nunca esteve tão carente de testemunho prático da vida dos salvos. Porque aqui nesse ambiente nós ouvimos a palavra de Deus. Mas é lá fora, é lá no mundo, quando eu falo no mundo, no dia a dia, no lar, nossos vizinhos, nossos amigos, companheiros de trabalho, comercializando, estudando, andando. É lá que esse mundo vai nos conhecer. Não é quando nós estamos reunidos, que nós estamos em um ambiente fechado, mas é exatamente lá no mundo. O Senhor Jesus falou, Pai, eles estão no mundo, guarda-os. Porque eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Quando o Senhor Jesus usa essa expressão mundo, ele fala esse sistema preparado para lutar contra Deus. Um sistema pecaminoso, um sistema destruidor, um sistema que está disposto a lutar contra Deus e contra os seus princípios. Então, quando nós pensamos no nosso testemunho, o quanto isso é importante, uma pregação silenciosa com a vida. A nossa vida pregando, sem falar nada. Nossos vizinhos, nossos parentes, nossos amigos, pessoas que convivem conosco, irão ver uma diferença em nós, sem palavras. É como se Deus estivesse escrevendo em nossas vidas, como se fosse uma página, Ele está escrevendo uma carta. Paulo vai dizer aos Coríntios, vós sois a nossa carta lida diante de todos os homens. As pessoas estão lendo a nossa vida, nosso vizinho, nosso amigo de trabalho. Então vamos ler agora, que lemos ontem, só que vamos ler mais versículos. Paulo está escrevendo para pessoas que ele conheceu e conhecia no passado e continua tendo amizade. Paulo está falando de um tempo em que eles não eram salvos e depois foram salvos. Então nós vamos pensar nisso. Verso 17. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos do entendimento. Capítulo 4, verso 18 agora. Perdão se não falei, meus irmãos. Entenebrecidos do entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração.
os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus. E quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixando a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha como repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, os quais estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É a leitura que fizemos. Vamos ficar com essa leitura para que a gente possa meditar nesse texto precioso da palavra de Deus. Quero falar, que mencionei ontem, a vida de um salvo não é um novo estilo de vida. A vida cristã não é um novo estilo de vida, mas é uma vida nova. Uma vida que foi nos dada por Deus, por Cristo. Esse livro, a Carta aos Efésios, fala como Deus nos salvou, como nós somos salvos. Pela graça sois salvos, e você pode olhar aí, verso 8. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não há nada humano, não há nada que o homem fez, nada que o homem mereça. A salvação é Deus fazendo, é Deus trabalhando. A parte do pecador, a parte que o pecador tem é entender a sua verdadeira realidade de pecado, separado de Deus, caminhando a passos largos para o inferno. É quando esse pecador, a pecadora entende isso. Ele pode se voltar para Deus, porque esse Deus, ele é longânimo, ele é misericordioso em perdoar. Então a pessoa agora, ela pode, pela fé no Senhor Jesus Cristo, depositar nele a sua fé para a salvação. Ele não pode fazer nada, mas ele pode crer, ele pode confiar. Depois de falar que pela graça somos salvos, ele vai dizer, não vem das obras para que ninguém se glorie. Gloriar, não, eu mereço. Olha, eu não era tão ruim assim. Eu não era tão mal assim, eu mereço alguma coisa. É o que você ouve das pessoas, em todas as classes sociais. E depois que ele nos salva, depois que ele nos perdoa, ele continua cuidando de nós aqui. Ele não nos salva e diz agora, se vira. Agora cada um para si. Não é isso. E eu li ontem o versículo 10 do capítulo 2, porque somos feitura sua. A palavra feitura é um poema, somos um poema. Cada indivíduo, cada ser humano, ao ser salvo, ele é um poema. Você sabe que pessoas têm eu vou dizer,
esse dom de escrever poemas. Deus está escrevendo e querendo escrever um poema da sua vida. Se até agora a sua vida tem sido um desastre, uma miséria, Deus quer fazer da sua vida um poema, algo precioso aos seus olhos, uma nova história. Fazer da sua vida algo diferente do que está sendo. Deus quer fazer parte da sua vida. Mas esse Deus, ele respeita. Ele não é afrontador. Se você mantém a porta fechada, ele aguarda, ele bate na porta, mas ele não entra à força. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Observou, não somos salvos pelas obras, mas agora ele fala, somos feitura, somos agora aparecidos com ele. Nascemos de novo. Agora ele fala de boas obras. Agora Deus quer que eu viva essa vida cristã. Essa vida que agora começa, foi brotada no meu coração. Agora Deus quer que eu passe a viver essa vida. Lemos aqui, Paulo está falando para pessoas salvas. Eu estou falando com pessoas salvas, mas com pessoas não salvas também. Digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios. Você talvez conheça pessoas que falam que são crentes. E você olha naturalmente no dia a dia dessas pessoas e parece que não são. Estão totalmente na contramão daquilo que falam. A vida não reflete. A vida não acompanha a boca, a forma de viver. Nós estamos olhando e vendo isto na prática, na vida de muitas pessoas. E eu queria que você olhasse comigo, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, somente um versículo que vamos ler e voltar para o nosso texto. Quero trazer na nossa memória algumas coisas. Haviam judeus no meio dos gentios, e os gentios eram extremamente, ou os judeus eram extremamente religiosos, arrogantes, e muitos professos de lábios que eram salvos, mas não viviam como salvos. Versículo 22, tu que dizes que não deve adulterar e adulteras? Tu que abominas os ídolos, mas comete sacrilégio? Tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei? E eu quero destacar o verso 22, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Irmãos, que palavra tão pesada. As pessoas estão indignadas. As pessoas estão olhando e vendo, irmãos, esse mundo religioso chamado mundo gospel evangélico. Eles estão escandalizados com isso. Todo dia, a todo momento, nas redes sociais, na internet, só podridão, só porcaria, só coisas que, de fato, denigre a imagem do evangelho. Paulo está dizendo, vocês não podem mais viver como viviam os outros gentios, porque vocês eram ignorantes outrora, mas agora vocês foram alcançados. Mas quero dizer algo para os irmãos essa noite. Paulo estava falando da razão porque eles estavam vivendo daquele jeito. Eles estavam totalmente alheios à vida de Deus. Verso 18. Eles estavam separados da vida de Deus. Quero brevemente falar algo aqui. Todos aqui conhecem a história do Éden, do jardim do Éden. Quando Adão pecou, a primeira pessoa a pecar foi a Eva, desconfiando de Deus. Aceitou a proposta de uma serpente. E aquela mulher comeu daquele fruto e deu ao seu marido que estava com ela.
Adão sabia que estava pecando, Adão sabia que estava desobedecendo a Deus, mas ele resolveu pecar. Deus falou: no dia em que comer, certamente morrerá. Não tinha meio termo. Não tinha alternativa. Havia a morte. A morte separou Adão de Deus. Espiritualmente, algo que colocava Adão em contato com Deus morreu. Foi morto dentro dele. A palavra de Deus diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu faço parte disso. Você faz parte disso. Nós já nascemos lá no ventre da nossa mãe trazendo a semente do pecado de Adão. E quando nós nascemos aqui trazendo conosco a natureza do pecado dentro de nós, que vai desenvolvendo na medida em que vamos crescendo. A natureza de um pecador é pecar. Ele ama o pecado. O pecado já está nele, radicado. Ele vai crescendo e vai desenvolvendo toda sorte de pecado que nós estamos olhando nessa sociedade sem Deus. Eu não preciso cometer nenhum pecado para me tornar pecador, porque eu já sou pecador. Você planta um pé de limão, a natureza dele não é produzir laranja, é produzir limão, porque ele é limão, ele é azedo. A razão por que eu peco é porque eu já sou pecador. Já há em mim o pecado. Ele só se desenvolve. É muito claro, você olha para uma criança no colo da mãe, ainda tenra, os seus 2 aninhos, e quando ela está nervosa, ela quer bater no rosto da mãe. Pega uma pirraça de rolar para o chão, de fazer coisas. A natureza do pecado lá do Éden está ali, nitidamente. Embora tendo inocência, mas está ali a presença do pecado. Então Paulo fala no verso 18 que eles estavam entenebrecidos. Falei ontem que a ideia é como se fosse uma névoa cobrindo o horizonte à frente de nós, e nós não conseguimos enxergar nada. Nada. Não conseguimos, porque não depende do nosso entendimento, intelecto. É necessário uma intervenção de Deus na nossa vida, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, para nós entendermos essa verdade do Evangelho. Agora ele diz que eles estavam separados da vida. Falei ontem, irmãos, que há 2 palavras que descrevem a vida. A primeira é a vida comum da biologia, de todos os seres vivos. Mas a vida que Paulo fala aqui é Zoé, é vida de Deus. É essa vida que Deus quer comunicar comigo e com você. É só essa vida comunicada por meio da fé no Evangelho, na pessoa do Senhor Jesus, é que vai mudar verdadeiramente a nossa forma de enxergar as coisas. Aquela escama vai cair dos nossos olhos. Então a razão por que eles estavam assim, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Falamos ali que na cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso não deve ser diferente da cidade de Piracicaba, Maringá, Brasil. Irmãos, se nós sairmos agora, dando uma volta em Piracicaba, nós vamos ver os horrores que o pecado faz. Nós vamos olhar e vamos ver com os nossos olhos coisas que de fato ofendem a Deus. Irmãos, esse mundo nunca foi tão imoral, tão podre, como tem sido nesses últimos tempos. Irmãos, os homens perderam a vergonha. Quando eu falo homem, eu falo de uma forma genérica. Eles perderam coisas que no passado talvez faziam as escondidas. Hoje eles fazem as claras, na rua. Nós estamos vivendo para ver esse ser humano que se perdeu na vida. É o que Paulo então diz aqui, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. A impureza aqui é vida baixa, lascívia. É o que nós estamos olhando e vendo no mundo inteiro.
no mundo inteiro. E esse mundo querendo passar uma ideia para nós que isso é normal. O normal. Essa relação terrível que nós estamos vendo aí. Agora, Paulo está dizendo, essa palavra avidez aqui é aquela sede, é aquela busca desenfreada que o homem tem por prazeres de natureza dos mais horríveis, como falamos em Romanos ontem. Ontem falamos em Romanos capítulo 1, como os homens abandonaram a prática da família. Deus criou a Eva para o Adão, ele não criou um Ivo. Ele criou uma Eva. E o dia que Deus abriu o lado de Adão, ele abriu um dos seus lados quando ele estava dormindo, o Senhor tirou uma mulher. Não tirou várias mulheres. Ele tirou e fechou o seu lado. Ele fechou. Isso quer dizer algo para nós. Ele fechou, ele está dizendo que não há lugar para um segundo, para um terceiro. Ele criou um casal. Homem e mulher, ele os criou. Que verdade solene. E nós estamos olhando um padrão destruidor da família. Destruidor. Jamais foi o propósito de Deus que um homem se unisse com outro homem. Que uma mulher se unisse com outra mulher. Isso estava acontecendo em Roma. Isso estava acontecendo lá em Éfeso, em Colossos. É por essa razão que Paulo está dizendo, vocês não podem andar como andam também os outros gentios. Irmãos, nós estamos vendo uma degradação que lá vai como uma avalanche, lá vai comprimindo o povo de Deus. E alguns estão cansados de lutar, estão cedendo, perdendo a característica daquilo que é ser chamado cristão. Um cristão é alguém salvo, separado. Separado de quê? Do pecado, do mundo. Se nós queremos impactar o mundo, olha, nós podemos pregar o evangelho, mas se nós não vivermos o evangelho, não haverá fruto, não haverá poder, não haverá vida. Então nós vamos pensar aqui, Paulo agora vai dizer para ele, mas vós não aprendestes, no verso 20, assim a Cristo. Esse Paulo agora está dizendo, não foi assim. Quando nós nos convertemos ao evangelho verdadeiramente, acontece algo primeiramente dentro de nós. O evangelho não faz reforma. Você tem que deixar crescer o cabelo, você tem que agora parar de beber, você tem que parar de fazer... Não, o evangelho não faz proposta assim. O evangelho fala que está tudo morto dentro de nós. Está tudo em ruína. O estado de depravação nossa é consequência do nosso pecado. É a nossa morte, é interiormente, é na mente, é no coração. Esse milagre chamado regeneração, metamorfose. Vou dar um exemplo bem simples aqui da metamorfose. Vocês conhecem a borboleta? Borboleta, a gente olha nessa classe de tantos voadores, insetos voadores, ela é muito bonita, algumas coloridas. Um pequeno uma largatinha entra num casulo, ela faz um casulo numa planta, ela entra ali. E dias depois aquela borboletinha feia, detestável, sai uma borboleta das mais lindas. Que comparação preciosa. Um homem totalmente miserável, uma mulher, alguém totalmente alheio à vida de Deus, de repente se encontra por Cristo, encontra a salvação, e nós começamos a olhar mudança. Vida nova. O que aconteceu com aquele rapaz? O que aconteceu com aquela moça? O que aconteceu com aquela mãe? Com aquele pai? O que aconteceu com aquela família? E isso impacta a sociedade. Isso impacta o mundo. Porque as pessoas querem ver isso. Elas não estão vendo. Então, Paulo está falando aqui de coisas práticas. Vocês aprenderam a verdade. Como está a verdade no versículo 21?
Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado. Não é que Paulo está duvidando. A verdade, eles foram ensinados o que é a vida cristã. O que de fato a vida cristã significa para nós, para mim, para os que estão aqui essa noite. Nossos amigos que estão aqui. Eles nos conhecem. Então eu quero falar rapidamente aqui algo. Paulo vai agora voltar para os Salmos, que quanto ao trato passado, que vos despojeis do velho homem. A ideia de despojar aqui é colocar de lado aquelas velhas coisas, nossa velha vida, nossos velhos hábitos. Nós vivimos em função deles. Eles dominavam a nossa vida. Gente, é muito triste você ter que conviver com pessoas que dizem que são crentes, mas vivem como mundanos. Não tem vida de Deus. A vida deles não expressam nada. Durante os dias que passam, eles estão sendo uma placa de advertência. Não vale a pena. Não vale a pena. Se conhecer a Deus, é isso que eu estou vendo, eu não quero. Quanto ao trato passado, essa palavra despojar aqui é colocar de lado, tirar do caminho. Vou falar algo nessa noite. No dia que nós somos salvos, nós não nos tornamos perfeitos. Você olha no espelho, você vai ver o mesmo rosto, a mesma pessoa. A salvação não é uma mudança imediata que acontece. Somos salvos, perdoados uma vez para sempre. Somos perdoados de uma vez para sempre. Mas nós não entramos num estado de perfeição imediata. É o trabalhar de Deus na nossa vida. Deus vai trabalhando em nós. Ele vai removendo algumas arestas. Ele não faz isso por força. Ele não faz isso por mandamentos de estatutos humanos. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo outro. Você não pode andar assim. Você não pode... Não, isso não é algo da parte de Deus. Deus vai nos ensinar. Através da sua palavra, através do seu Espírito. Ele quer que o nosso caráter, de fato, seja transformado como que de glória em glória. Agora, vamos pensar... A gente sempre fala no nosso guarda-roupa, né? No nosso guarda-roupa, vamos tirar algumas roupas velhas que já não estão servindo mais, já chegaram ao fim. Eu queria fazer essa analogia. O que de fato precisamos tirar do nosso guarda-roupa? Pensando na nossa vida. Uma vez que somos salvos, ele vai dizer no versículo 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Agora foi gerado dentro de nós, foi gerado dentro de nós. A palavra de Deus fala um novo homem. Você quer que eu te prove isso? Vamos para o capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, e na sua carne desfez as inimizades, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Esse novo homem aqui é genérico, homem e mulher, novo. Deus está criando algo novo. Um novo nascimento. O nosso coração, você já percebeu que o nosso coração, nossa mente, são 20 centímetros. A primeira coisa que a palavra de Deus faz é nossa consciência, nos convence. Quão pecadores nós somos. Quão miseráveis nós somos, caminhando para o inferno. Aí essa palavra atinge nossa consciência e ela desce para o nosso coração. Se ela não atingir o nosso coração, vai ser só o nosso intelecto. E muitas pessoas foram atingidas só no intelecto. Não foi no coração. A vida deles não mudaram. Eles continuam vivendo do mesmo jeito. Simplesmente acrescentaram uma palavrinha, eu sou crente.
mas não houve uma verdadeira conversão. São falsos professos, enganados, enganando-se a si mesmos e sendo enganados. Então, o grande propósito de Deus é tornar-nos, vamos assim dizer, essas novas criaturas, nos renovar do vosso espírito, da vossa mente. Agora vamos vestir que tipo de roupa? Eu não quero pensar agora pensando nessas coisas externas. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça. Que preciosidade. Começamos a olhar as coisas de uma forma diferente. Há uma mudança na nossa mente, nosso comportamento. Um filho começa a se comportar com os pais de uma forma diferente. Um esposo salvo começa a se comportar de uma forma diferente com a sua esposa. Ele era um homem ignorante, iracundo, e de repente aquele homem mudou. Houve uma mudança na vida daquele homem. A esposa olha para ele, e pode ser isso. O que está acontecendo com o meu marido? O que está acontecendo com o meu filho? Com a minha filha? Mudança na mente, mudança no coração. Tiraram o coração de pedra, foi ficado com um coração sensível, um coração que agora pode obedecer a Deus. E os revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Não estamos debaixo de pressão de ninguém. Ah, você agora é crente e você tem que... Não, agora você tem... Não existe isso, gente. Nós o servimos porque, de fato, Ele nos comprou. Ele não comprou uma mesa, Ele não comprou um armário, Ele comprou pessoas. Se Deus quisesse, Ele poderia me usar, mas Ele não quer nada que venha da força. Justiça e santidade. Duas coisas inseparáveis. Justiça e santidade. O nosso Senhor Jesus, esse é o seu caráter, justiça e verdade. Agora ele vai falar de coisas práticas. Verso 25, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Que aperto, hein? Será que existe crente mentiroso? Será que nós podemos usar nossa língua para falar mentira? Ah, gente, que tristeza. Temos que admitir quantas mentiras. Quantas mentiras nós podemos ver sendo, vamos assim dizer, escancarada. Como deixar a mentira? A mentira é uma identificação das mais piores que pode ter. A palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. A primeira pessoa a mentir no Novo Testamento, ou no Velho Testamento, chama Caim. Caim mentiu. Deus perguntou para ele: Caim, onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão Abel? Porventura eu sou tutor do meu irmão? Ele tinha matado o seu irmão. Ele acabou de matar o seu irmão e enterrar na areia. Nós olhamos para essa sociedade aí fora, vivendo de mentira. Tanto o rico como o pobre, todos estão fazendo isso. Mas o Senhor não espera isso de nós. Nossos relacionamentos sendo pautados por coisas dessa natureza. A esposa não pode mentir para o seu esposo. Ela não pode. Diz que tem uma mentirinha branca que não faz mal. E não existe isso, gente. Sermos verdadeiros. Justiça e santidade vão marcar a nossa vida. Queremos impactar o mundo? Queremos impactar as pessoas? E aí? Na empresa onde trabalhamos, às vezes usamos de alguma desses artifícios mentirosos. Mentiras de toda a natureza. Mentiras que estão degradando. Eu vou dizer relacionamentos marcados pela mentira. Casamentos destruídos pela mentira.
Igreja sendo destruída por causa da mentira. Deixando a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo. Esse próximo aqui, meu irmão, os irmãos podem depois pensar, e eu não sou orgulhoso para não aceitar ajuda. Está falando de salvos. Salvos. A palavra de Deus fala de 2 casais que mentiram, Ananias e Safira. Foi a primeira mentira contada no Novo Testamento, ela foi punida com a morte. Então temos aqui, essa roupa não serve mais. Essa roupa não pode estar no meu guarda-roupa. Essa roupa tem que ser deixada. Vamos separar essa roupa de lado. Essa roupa não vai fazer parte mais desse novo trajar que eu tenho, dessa nova natureza. Agora ele fala de outra coisa. Porque somos membros uns dos outros. Depois da mentira, são pecados ligados à língua, tá? Pecados ligados à língua, de caráter. Porque, olha, gente, as pessoas não estão olhando a minha pregação, mas estão olhando a minha vida. É como eu vivo. Pode ter certeza, o seu vizinho está olhando para você. Seu colega de trabalho, de universidade, ele está vendo a sua vida. A segunda palavra, ele fala, irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Se a primeira pecado é a mentira da língua, o segundo também. A palavra aqui, ira, é aquele estado imediato de fervura que ferve e que não tem controle. Como entender isso, irar e não pecar? Ele vai dizer algo aqui, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Que preciosidade que o apóstolo está falando para nós. O sol nasce. Na posição da minha casa está de frente para cá, o sol nasce atrás, e ele faz um curso assim durante o dia, ó, até o pôr. Deus está dizendo, olha, até o pôr do sol, você tem tempo de mudar de pensamento. Mudar totalmente seu pensamento. Essa ira que você está alimentando aí é pecado. Essa ira que você está alimentando aí corta a comunhão. É necessário que você abandone ela. O Senhor nos aponta um caminho, o Senhor não nos deixa à deriva, sem nos mostrar que há um caminho. Não se ponha o sol sobre a vossa ira e dormir com aquela ira no coração. Gente, nós estamos relacionando uns com os outros e somos pessoas que falhamos e erramos. E vai acontecer coisas no nosso caminhar. É o que Paulo está mostrando. Irai-vos e não pequeis. Ele não está falando que o crente agora entrou num estado de perene, que ele não vai falhar nunca. Ele não vai cometer falha de natureza nenhuma. Você não vai encontrar isso. Mas esses salvos vão reagir positivamente em relação ao pecado, porque eles têm o Espírito Santo morando neles. Então essa outra roupa chamada ira. Queria que vocês olhassem comigo em Colossenses, rapidamente. A palavra ira, já em Colossenses capítulo 3, rapidamente, o tempo passa muito rápido. Versículo 8. Mas agora despojai, lembra bem? Colocar de lado, tirar do caminho. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira e da cólera. Duas palavras diferentes, né? Ira e cólera. A cólera é aquele estado sem controle. É aquele estado que a pessoa não só irou, mas ele perdeu totalmente o controle. Será que isso é possível? Irmãos, que o Senhor nos ajude. Precisamos a todo momento pedir ao Senhor que na misericórdia dele
nos dê controle. Há um velho homem dentro de cada salvo. Há um velho homem ali esperando só uma oportunidade para levantar. Ele quer simplesmente uma chance. Paulo diz: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da malícia. Pecados relacionados, irmãos. Agora ele vai falar da língua também, da malícia. São aquelas coisas que às vezes ouvimos, linguajar, coisas profanas, coisas de cunho vergonhosos, da maledicência, das palavras torpes. Se percebe que é gradativo, é algo que vai crescendo. Eu quero falar do pecado da maledicência. A maledicência é falar mal, usar a nossa língua para falar mal dos outros, usar na malícia. Tiago falou que a nossa língua é capaz de incendiar um bosque. Gente, uma pequena fagulha, um pequeno palito de fósforo incendeia uma floresta, mas a nossa língua também, ela é capaz de fazer um desastre. Palavras torpes. A palavra torpe aqui quer dizer coisas podres. Que o Senhor nos ajude, que o nosso caráter seja um caráter de fato transformado. Voltando agora para Efésios. Novamente, capítulo 4, irmãos, Efésios. E não vou demorar muito. Rapidamente. Verso 27. Não deis lugar ao diabo. Quero falar algo aqui. Uma pessoa salva, um salvo, jamais poderá ser possesso pelo diabo. Entenda bem. Dar lugar ao diabo é um ataque de fora para dentro. Não é tentando entrar em nós. O diabo vai tentar de muitas maneiras nos levar para o campo da derrota. Ele está ao nosso redor, bramando como leão. E por que não dizer quantas vezes pessoas dão lugar ao diabo? Dá lugar. Vai exatamente para o lugar de ação dele. Abre, aguarda. Está exposto aos perigos. E ele não tem misericórdia, ele é sutil. Ele vai levar você a uma derrota. Aquele marido agora, ele olha para uma mulher, essa mulher ele vê ela todo dia, mas houve um dia em que algo aconteceu, e aquilo que poderia ser de fato evitado, não foi evitado. Sutilmente, Satanás sabe que se ele estragar um casamento, ele derrota a família. E ele pinta aquele quadro todo enfeitado, e nós então entramos e damos lugar ao diabo. É nós que damos lugar. Abrimos uma porta. Ele simplesmente se valeu de algo, da minha falta da vigilância, e ele sutilmente colocou algo como um prato, eu vou dizer palatável. Palatável. Algo que, uma aventura. Não dê lugar ao diabo. Um outro conselho. Agora, passando para um outro conselho, aquele que furtava, não furte mais. Talvez no passado, furtar é algo, eu vou dizer o que é furtar, é me apropriar de algo que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Furtar. É diferente do roubo. A pessoa entra na sua casa, rouba, mas é furtar de uma forma sutil, escondendo. Fulano furtou. Que triste, irmãos. Que triste. Às vezes, crentes que furtam dos seus patrões. Mas não roubou. Roubou no horário. Roubou e de alguma forma roubou.
furtou o que não é seu. Conta-se que em um país, quando houve um avivamento da pregação do Evangelho, naquele país, muitas empresas, elas tiveram um choque de realidade. Muitos funcionários que roubaram coisas, levaram para casa, estavam trazendo de volta aquilo que não era deles. E agora chegaram na empresa para devolver e ferramentas, coisas de natureza. Os patrões ficaram, não sabiam o que fazer. Mas era o poder do Evangelho. Mudança. Tirar as roupas velhas. A roupa velha da velha natureza. Não furtar mais. Trabalhando, fazendo com as mãos o que é bom para que tenha como repartir com o que tiver necessidade. Preciosidade, só o Evangelho pode fazer isso, meus irmãos. Uma mudança no nosso caráter, nas mais, vamos assim dizer, em todos os ângulos da nossa vida, em todas as esferas da nossa vida, é afetada por isso. Nossos relacionamentos precisam ser pautados por essas verdades, despojando, vestindo agora essas novas roupas. E ele vai dizer aqui, no verso 30, e eu caminho para o fim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. Se você é salvo, se você é uma pessoa salva, o Espírito Santo habita em você. Mas o Espírito Santo não vai fazer nada obrigado. Lê comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 19. E não extingueis o Espírito. Há uma tradução que fala, e não apagueis. Como assim? Ele é Deus. Como entender não apagueis, não entristeceis? Deus falará comigo pela sua palavra, mas não irá me obrigar. Não apagueis o Espírito Santo. Não tirar dele a liberdade. Ele fala conosco lá no fundo da nossa alma, antes do pecado, antes que nós passamos a dar o passo errado. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes o Espírito Santo está dentro de nós, entristecido porque nós temos uma sede grande para o pecado, e o pecado, essa força, mesmo pessoas salvas. Que nós possamos pensar que nós somos morada de Deus. Ele deseja ter controle de nós, mas Ele quer que nós entregamos. Senhor, eu vou entregar o controle da minha vida nas suas mãos. Senhor, eu quero ser um filho obediente aos meus pais. Eu quero ser uma esposa que seja de fato uma esposa segundo o coração de Deus. Um marido segundo o coração de Deus. Nossos relacionamentos serão mais fortes. Nossa consideração pelos outros será mais forte. Irmãos, esse mundo precisa conhecer isso. Que é possível viver essa vida. Isso não é teoria, isso é coisa que nós vamos olhar que é uma verdade que precisa ser colocada na prática. Versículo 31. Toda amargura, e ira, e cólera, gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas do meio de vós, ou dentre vós. Quantas vezes nós ouvimos coisas tão tristes, coisas tão vergonhosas que acontecem. Mas temos da parte de Deus, esses crentes efésios estavam precisando de ouvir isso, nós estamos precisando de ouvir isso. Ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, sejam tiradas do meio de nós. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Que Deus, na graça dele, nos ajude a ter relacionamentos pautados, não pelos nossos sentimentos,
Não por aquilo que nós achamos, mas pelas Escrituras, pela palavra de Deus. A igreja onde eu estou precisa de pessoas que de fato estejam dispostas a andar por esse caminho tão apertado. E eu digo a vocês, as pessoas vão ver isso. Isso chama-se avivamento, mudança de direção. Até outrora fazíamos coisas vergonhosas, mas agora entendemos, não posso mais continuar fazendo porque entendi. Que o Senhor possa ajudar cada um de vocês aqui essa noite. Tudo começa com a salvação. Uma vez que nós somos salvos, Deus vai trabalhar no nosso caráter. Ele vai trabalhar. As pessoas olham para nós de fora, para um casal. Quero dizer para os irmãos, esse mundo nunca esteve tão carente de olhar para famílias que estão dentro da vontade de Deus, um casal para testemunhar de Deus. Vou contar brevemente. Durante um período em que um casal dava estudo, discipulado para um grupo de pessoas, houve ali um pequeno desentendimento. Algo assim que pode acontecer, talvez uma palavra fora daquele momento entre aquele homem e aquela mulher crente. E aqueles novos convertidos olharam aquilo e de repente aquele casal sai, vai para um canto, conversam ali, voltam e está tudo bem, está tudo normal. E um daqueles rapazes ficou para trás e falou com aquele irmão, com aquela irmã, e falou assim, interessante, eu fiquei para trás para falar para vocês algo. Eu vi que houve um pequeno desentendimento e tão depressa vocês voltaram e parece que nada havia acontecido. E aquele rapaz falou assim, eu quero entregar a minha vida a esse Deus que você serve. É esse Deus que eu quero conhecer, porque lá na minha casa, o meu pai passa dias sem falar com a minha mãe passa dias sem falar com meu pai. É esse Deus que eu quero servir. É esse Deus que eu quero, a partir de agora, andar na presença dele. Meus irmãos, é isso que esse mundo precisa. Vida cristã prática. Vida cristã que de fato fala. Que o Senhor nos ajude nos dias que virão, lembrar disso. Amém.